Jeremias não era apenas um profeta qualquer. Ele foi chamado por Deus para uma missão quase impossível: alertar um povo rebelde sobre o julgamento que estava por vir. Imagine ser escolhido por Deus, mas saber que sua mensagem será rejeitada, ridicularizada e até perseguida. Essa é a história de um homem que enfrentou solidão, traição e desespero, mas nunca deixou de confiar no plano divino. Hoje, vamos explorar como Jeremias chegou ao topo da fé, os problemas que enfrentou e como superou tudo com coragem inabalável. Se você quer aprender como manter sua fé em meio às tempestades da vida, esse vídeo é para você. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde você está assistindo agora. Vamos começar essa jornada incrível juntos. O chamado inesperado de Jeremias. Antes de Jeremias ser conhecido como o profeta das lágrimas, ele era apenas um jovem de Anatote, uma pequena cidade nas montanhas de Benjamim. Em Jeremias 1:5, Deus revela algo impressionante. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Isso significa que Jeremias já tinha um propósito antes mesmo de nascer. Mas quando Deus o chamou, ele hesitou. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou um menino, disse ele em Jeremias 1:6. Deus, porém, não aceitou desculpas. Ele tocou a boca de Jeremias e lhe deu autoridade para falar suas palavras. Esse momento marca o início de uma transformação radical. Jeremias saiu de um jovem inseguro para um mensageiro poderoso. E você? Já sentiu que Deus te chamou para algo maior do que você imaginava? A primeira mensagem profética. A primeira tarefa de Jeremias foi ir ao templo em Jerusalém e proclamar uma mensagem dura. O povo havia abandonado a Deus. Em Jeremias 7, ele denuncia os falsos rituais e a hipocrisia religiosa. Não confieis em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor são estes, adverte ele. Essa mensagem causou revolta. O povo não queria ouvir verdades incômodas. Eles preferiam continuar com suas falsas seguranças. Jeremias sabia que sua missão seria difícil, mas ele não recuou. Ele enfrentou a resistência com coragem, mesmo sabendo que seria rejeitado. Quantas vezes na vida somos chamados a fazer o certo, mesmo quando todos ao nosso redor escolhem o caminho errado? Jeremias nos ensina que a verdade vale mais do que a aprovação humana. O simbolismo do cinto. Apodrecido. Deus usou símbolos poderosos para ensinar lições profundas através de Jeremias. Um desses símbolos foi o cinto apodrecido. Em Jeremias 13, Deus instrui Jeremias a colocar um cinto novo ao redor da cintura, depois enterrá-lo perto do rio Eufrates. Quando Jeremias retorna, o cinto está completamente apodrecido. Deus explica que assim como o cinto se estragou, o orgulho de Judá também se corrompeu. Essa parábola visual foi um alerta claro. O povo precisava se arrepender antes que fosse tarde demais. Jeremias não apenas falava palavras, mas usava ações simbólicas para impactar corações. Ele sabia que a mensagem de Deus precisava ser entregue de maneiras criativas e inovadoras. Qual é o seu cinto apodrecido? O que Deus está tentando te mostrar hoje? A solidão do profeta. Ser um profeta não era fácil. Jeremias enfrentou solidão extrema. Em Jeremias 15:17 ele diz: nunca me assentei na companhia dos que se divertem, nem me regozije com eles. Sua dedicação à missão o isolou socialmente. Ele não podia celebrar festas ou compartilhar momentos de alegria com os outros, pois sua mente estava sempre focada na mensagem divina. Além disso, Deus ordenou que ele não se casasse, Jeremias 16:2, aumentando ainda mais sua solidão. Jeremias carregava o peso de saber o futuro sombrio de seu povo, mas ninguém queria ouvi-lo.
Ele chorava pelas ruas, implorando para que o povo se arrependesse. Você já se sentiu sozinho em sua missão? Jeremias nos mostra que, mesmo na solidão, Deus está conosco. A perseguição e as ameaças. Jeremias não apenas enfrentou rejeição, mas também perseguição física. Em Jeremias 26, ele foi preso e ameaçado de morte por seus próprios compatriotas. Os líderes religiosos o acusaram de traição, mas Jeremias permaneceu firme. "O Senhor me enviou a vós", declarou ele, sem medo das consequências. Mais tarde, em Jeremias 38, ele foi jogado em um poço lamacento por ordem do rei Zedequias. Lá, ele quase morreu de fome e sede. No entanto, Deus providenciou ajuda através de um eunuco chamado Ebed-Meleque, que o resgatou. Esses momentos de perigo extremo mostram que Jeremias estava disposto a dar sua vida pela verdade. Ele não buscava conforto ou segurança. Ele buscava fidelidade a Deus. Qual é o preço que você está disposto a pagar para seguir a vontade de Deus? O lamento de Jeremias. Apesar de sua coragem, Jeremias também teve momentos de profundo desespero. Em Jeremias 20, 14-18, ele lamenta: "Maldito o dia em que nasci." Ele questiona por que foi escolhido para uma missão tão dolorosa. Esses versículos revelam a humanidade de Jeremias. Ele não era um super-homem espiritual. Ele era um homem comum que sofria, chorava e duvidava. No entanto, mesmo em seus momentos mais sombrios, ele continuava voltando para Deus. Ele sabia que não havia outro lugar para onde ir. Jeremias nos ensina que é normal sentir dor e frustração, mas devemos sempre buscar refúgio em Deus. Você já passou por momentos em que sentiu que não aguentava mais? Jeremias prova que Deus pode sustentar você mesmo nos vales mais escuros. A queda de Jerusalém, o dia que tudo mudou. Finalmente, o dia que Jeremias tanto temia chegou. Em Jeremias 39, vemos a queda de Jerusalém nas mãos do exército babilônico. Os muros foram derrubados, o templo foi saqueado e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Foi um momento devastador, mas também profético. Jeremias havia alertado sobre isso por décadas, mas poucos deram ouvidos. Agora, a realidade batia à porta. Curiosamente, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ordenou que Jeremias fosse tratado com respeito e liberdade. Ele sabia que Jeremias era um homem de Deus e não um traidor. Essa reviravolta mostra como Deus protege seus servos fiéis, mesmo em meio ao caos. Imagine estar no lugar de Jeremias, vendo sua cidade ser destruída, mas ainda confiando no plano divino. Como você reagiria se tudo ao seu redor desmoronasse? A escolha difícil: ficar ou ir para o Egito. Após a queda de Jerusalém, Jeremias enfrentou outra decisão difícil. O remanescente judeu pediu sua orientação sobre se deveriam permanecer na terra ou fugir para o Egito. Em Jeremias 42, Deus claramente instruiu que eles deveriam ficar, prometendo proteção. No entanto, os líderes rejeitaram a mensagem e forçaram Jeremias a ir com eles para o Egito. Essa escolha revela algo importante. Mesmo quando Deus nos dá direção clara, as pessoas ao nosso redor podem nos levar para caminhos errados. Jeremias, apesar de relutante, seguiu o grupo. No Egito, ele continuou profetizando, mas agora para uma audiência ainda mais teimosa. Qual é o Egito em sua vida? Existem áreas onde você está indo contra a vontade de Deus? O julgamento final no Egito. No Egito, Jeremias profetizou novamente sobre julgamento. Em Jeremias 44, ele confrontou os judeus que continuavam adorando ídolos, especialmente a deusa Astarote. Eles haviam trocado o Deus vivo por falsos deuses, mesmo após todas as tragédias que enfrentaram. Jeremias anunciou que o julgamento viria sobre eles no Egito, assim como veio em Jerusalém.
Essa mensagem final foi dura, mas necessária. Jeremias sabia que sua missão estava chegando ao fim. Ele entregou sua última advertência com coragem, mesmo sabendo que seria ignorado. Sua dedicação até o último momento é inspiradora. Quantas vezes insistimos em nossos erros, mesmo quando Deus nos avisa repetidamente? Jeremias nos desafia a abandonar nossos ídolos modernos e voltar para Deus. As Lamentações, um coração partido em versos. As Lamentações de Jeremias são um dos textos mais emocionantes da Bíblia. Nelas, ele expressa sua dor pela destruição de Jerusalém e pelo sofrimento do povo. Em Lamentações 3, 22, 23, ele escreve: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mesmo em meio ao luto, Jeremias encontrava esperança na fidelidade de Deus. Suas palavras mostram que lamentar não é pecado, é humano. Ele nos ensina que podemos chorar diante de Deus, mas nunca devemos perder de vista sua bondade. Esses versículos são um convite para refletirmos sobre nossas próprias dores. Onde você precisa encontrar esperança hoje? Jeremias prova que, mesmo no vale mais escuro, a luz de Deus pode brilhar. O legado de Jeremias. Um profeta para todas as eras, Jeremias não apenas impactou sua geração, mas deixou um legado eterno. Seu livro é uma das maiores obras proféticas da Bíblia, cheia de advertências, promessas e lições para todas as épocas. Ele nos ensina que fé verdadeira não é ausência de sofrimento, mas confiança em Deus, mesmo no meio dele. Jeremias também nos mostra que nossa missão pode ser difícil, mas vale a pena. Ele foi fiel até o fim, mesmo sem ver os resultados imediatos de seu trabalho. Hoje, milhões de pessoas leem suas palavras e encontram conforto, orientação e força. Que tipo de legado você está construindo? Jeremias nos desafia a viver de maneira que nossas vidas inspirem gerações futuras. A promessa de restauração, um raio de esperança. Mesmo em meio às mensagens de julgamento, Jeremias trouxe palavras de esperança. Em Jeremias 29, 11, ele escreve: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa promessa foi dirigida aos exilados na Babilônia, mas continua relevante para nós hoje. Jeremias nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem um plano maior. Ele pode transformar tragédias em oportunidades e derrotas em vitórias. Essa mensagem de restauração é um bálsamo para nossas almas. Você está passando por tempos difíceis? Confie que Deus está trabalhando em seu favor, mesmo que você não consiga ver ainda. O novo pacto, uma aliança transformadora. Um dos momentos mais importantes da profecia de Jeremias está em Jeremias 31, 31, 34, onde ele anuncia o novo pacto. Deus promete escrever sua lei no coração do seu povo, substituindo a antiga aliança. Essa profecia aponta diretamente para Jesus Cristo e a nova aliança estabelecida através de seu sangue. Jeremias foi usado por Deus para anunciar essa verdade revolucionária. Ele nos ensina que Deus não apenas corrige, mas também renova. Ele não apenas julga, mas também restaura. O novo pacto é uma prova de que Deus sempre busca reconciliação com seu povo. Como você tem experimentado essa nova aliança em sua vida? Jeremias nos convida a viver sob a graça transformadora de Deus. A importância da oração na vida de Jeremias. Jeremias era um homem de oração. Em momentos de angústia, ele clamava a Deus com sinceridade e transparência. Em Jeremias 14, ele intercede pelo povo durante uma seca devastadora, implorando por misericórdia. Ele diz: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, nem tereis fome. Jeremias sabia que essas promessas falsas dos falsos profetas estavam levando o povo ao desastre.
Sua oração reflete sua preocupação genuína com as pessoas, mesmo quando elas o rejeitavam. A vida de Jeremias nos ensina que a oração não é apenas um ritual religioso, mas uma conversa íntima com Deus. Ela nos conecta com seu coração e nos dá forças para enfrentar qualquer situação. Quando foi a última vez que você realmente clamou a Deus em oração? Jeremias nos desafia a sermos mais sinceros e persistentes em nossa comunhão com Ele. O papel da solidão no crescimento espiritual. A solidão de Jeremias não foi algo acidental. Ela foi usada por Deus como uma ferramenta para moldá-lo espiritualmente. Em Jeremias 15:17, ele admite que nunca se sentou na companhia dos que se divertiam. Essa separação do mundo permitiu que ele ouvisse mais claramente a voz de Deus e cumprisse sua missão sem distrações. Hoje vivemos em uma sociedade onde estar constantemente conectado é valorizado, mas Jeremias nos lembra da importância de momentos de isolamento com Deus. A solidão pode ser desconfortável, mas também pode ser um espaço sagrado onde crescemos em intimidade com o Senhor. Você tem reservado tempo para estar sozinho com Deus? Jeremias prova que na quietude encontramos força para enfrentar os desafios da vida. Perdendo popularidade por causa da verdade, Jeremias pagou um preço alto por sua fidelidade à verdade. Em Jeremias 38, ele foi jogado em um poço lamacento por ordem do rei Zedequias, porque suas palavras eram consideradas traição. No entanto, ele continuou proclamando a mensagem de Deus, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Jeremias nos ensina que a verdade muitas vezes é impopular e pode até nos colocar em situações difíceis. Mas ele também nos mostra que vale a pena permanecer fiel, independentemente das consequências. Em um mundo onde as pessoas buscam aprovação social, Jeremias nos desafia a priorizar a aprovação de Deus. Você está disposto a perder popularidade para defender o que é certo? O peso de ser um portador de más notícias. Ser o portador de más notícias nunca é fácil. Jeremias sabia disso melhor do que ninguém. Ele foi chamado para anunciar julgamentos e advertências que ninguém queria ouvir. Em Jeremias 29 ele diz: "Se eu disser, não me lembrarei dele, nem falarei mais em seu nome, há no meu coração um fogo ardente." Esse versículo revela o conflito interno de Jeremias. Ele desejava parar de profetizar, mas a palavra de Deus queimava dentro dele. Jeremias nos ensina que quando Deus nos dá uma mensagem, ela não pode ser ignorada. Mesmo que seja difícil ou impopular, devemos entregá-la com coragem. Qual é a mensagem que Deus colocou em seu coração? Jeremias nos inspira a sermos fiéis, independentemente das circunstâncias. O simbolismo do oleiro e do barro. Um dos símbolos mais poderosos usados por Jeremias é o oleiro e o barro. Em Jeremias 18, Deus instrui Jeremias a ir à casa de um oleiro para observar como ele molda o barro. Se o vaso sair defeituoso, o oleiro o remodela. Essa parábola ilustra como Deus trabalha conosco. Ele não desiste de nós quando cometemos erros. Ele nos remodela para cumprirmos seu propósito. Jeremias nos lembra que Deus é soberano sobre nossas vidas e que Ele pode transformar nossas falhas em algo belo. Essa mensagem é um convite para confiarmos no processo de transformação de Deus. Você está disposto a ser moldado por Ele? Jeremias nos desafia a nos render completamente às mãos do oleiro celestial. A fidelidade de Deus em tempos de crise. Mesmo em meio às crises mais profundas, Jeremias testemunhou a fidelidade de Deus. Em Lamentações 3:22-23 ele escreve: "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos." Esses versículos são um lembrete poderoso de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua sendo fiel. Jeremias experimentou perseguição, solidão e rejeição, mas nunca deixou de confiar na bondade de Deus.
ele nos ensina que a fidelidade de Deus não depende de nossas circunstâncias, mas de sua natureza imutável. Em um mundo cheio de incertezas, podemos confiar que Deus sempre estará ao nosso lado. Como você tem visto a fidelidade de Deus em sua vida recentemente? Jeremias nos convida a buscar essa certeza em meio às tempestades. O impacto das escolhas humanas no plano divino. As escolhas do povo de Judá tiveram consequências devastadoras, mas Deus usou até mesmo essas decisões para cumprir seu plano maior. Em Jeremias 18, Deus compara Israel ao barro nas mãos do oleiro, mostrando que ele pode ajustar as circunstâncias conforme sua vontade. No entanto, o texto também revela que as escolhas humanas têm peso. Quando o povo rejeitou a mensagem de Jeremias e continuou em seus caminhos pecaminosos, eles selaram seu próprio destino. Isso nos lembra que, embora Deus seja soberano, nossas decisões importam. Elas moldam nossa trajetória e afetam como experimentamos o plano divino. Você tem feito escolhas que honram a Deus ou que te afastam dele? Jeremias nos desafia a refletir sobre como nossas ações impactam o propósito eterno de Deus em nossas vidas. A importância de perseverar na fé. Jeremias é um exemplo extraordinário de perseverança. Apesar de enfrentar rejeição, perseguição e solidão, ele nunca desistiu de sua missão. Em Jeremias 1:19, Deus lhe promete: eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Essa promessa sustentou Jeremias em momentos de extrema adversidade. Ele sabia que sua fidelidade não era em vão, mesmo quando os resultados pareciam demorar. Hoje, somos chamados a ter a mesma perseverança. A vida cristã não é uma corrida de curta distância, mas uma maratona que exige resistência. Jeremias nos ensina que devemos continuar firmes, confiando que Deus cumprirá suas promessas no tempo certo. Quais são as áreas da sua vida onde você precisa perseverar mais? Jeremias nos inspira a não desistir, independentemente dos obstáculos. Liderança espiritual. Lições de Jeremias. Jeremias não era apenas um profeta, ele também foi um líder espiritual para seu povo. Sua liderança foi marcada por coragem, integridade e dependência total de Deus. Em Jeremias 6:14, ele denuncia os falsos líderes que proclamavam paz, paz, quando não havia paz. Jeremias nos ensina que verdadeiros líderes não buscam aplausos, mas confrontam a verdade com amor. Eles apontam para Deus, mesmo quando isso é impopular. Hoje, precisamos de mais líderes como Jeremias, que não têm medo de desafiar o status quo e guiar outros de volta ao caminho certo. Você está exercendo liderança espiritual em sua família, igreja ou comunidade? Jeremias nos desafia a sermos influenciadores que apontam para Cristo, não para nós mesmos. A graça de Deus em meio à justiça. A história de Jeremias é uma mistura poderosa de justiça e graça. Deus julgou o pecado de Judá, mas também ofereceu misericórdia e restauração. Em Jeremias 31:3, ele declara: "Com amor eterno te amei." Essa combinação de justiça e graça é central ao caráter de Deus. Ele não ignora o pecado, mas também não abandona seu povo. Jeremias nos lembra que a disciplina de Deus não é um sinal de rejeição, mas de amor paternal. Ele corrige porque se importa conosco. Essa verdade deve nos confortar em momentos de dificuldade. Como você tem respondido às correções de Deus em sua vida? Jeremias nos ensina que a graça de Deus sempre brilha mais forte que qualquer julgamento. O peso de ser um profeta solitário. A solidão de Jeremias não foi apenas física, mas emocional e espiritual. Ele carregava o peso de saber o futuro sombrio de seu povo, mas poucos estavam dispostos a ouvi-lo. Em Jeremias 15:17, ele diz: "Nunca me assentei na companhia dos que se divertem." Essa separação foi dolorosa, mas necessária para que ele permanecesse fiel à sua missão.
Jeremias nos ensina que, às vezes, seguir a Deus significa caminhar sozinho. Não é fácil, mas é parte do custo do discipulado. Ele também nos mostra que, mesmo na solidão, Deus está presente. Você já sentiu o peso de ser incompreendido ou isolado por causa de sua fé? Jeremias prova que vale a pena pagar esse preço para permanecer fiel a Deus. A esperança além do sofrimento. Apesar de todas as tragédias que profetizou, Jeremias nunca perdeu de vista a esperança. Em Lamentações 3:21-22 ele escreve: "Quero trazer à memória o que me pode dar esperança." Ele sabia que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus estava trabalhando para algo maior. Essa perspectiva é crucial para a nossa caminhada espiritual. O sofrimento não é o fim da história, é apenas uma parte dela. Jeremias nos ensina a olhar além das circunstâncias atuais e confiar no plano redentor de Deus. Ele transforma a dor em propósito e derrota em vitória. Onde você precisa enxergar esperança hoje? Jeremias nos desafia a fixar nossos olhos na eternidade, não nas dificuldades temporárias. A importância da humildade no serviço a Deus. Jeremias foi escolhido por Deus não por suas habilidades ou status, mas por sua disposição de ser moldado. Em Jeremias 1:6 ele diz: "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou um menino." Essa declaração revela sua humildade diante do chamado divino. Ele não se via como digno ou capaz, mas confiou que Deus o capacitaria. Hoje somos chamados a ter a mesma postura. A humildade é essencial para servir a Deus com eficácia. Ela nos lembra que nossa força vem dele, não de nós mesmos. Quando nos colocamos em posição de dependência total, Deus pode realizar grandes coisas através de nós. Você tem sido humilde em sua caminhada com Deus? Jeremias nos desafia a reconhecer nossas limitações e permitir que Deus trabalhe através delas. O papel do arrependimento na restauração. Um tema central na mensagem de Jeremias é o arrependimento. Em Jeremias 3:12-13, Deus chama Israel ao arrependimento, dizendo: "Convertei-vos, pois, vós rebeldes, diz o Senhor." Esse convite reflete a misericórdia de Deus, que sempre está pronto para perdoar quando voltamos para Ele. Jeremias enfatiza que o arrependimento não é apenas sentir remorso, mas mudar de direção. É abandonar os caminhos pecaminosos e buscar uma vida alinhada com a vontade de Deus. Hoje, essa mensagem continua relevante. Não podemos esperar restauração sem primeiro nos arrepender. Quais áreas da sua vida precisam de um verdadeiro arrependimento? Jeremias nos convida a voltar para Deus com sinceridade e coração quebrantado. A soberania de Deus sobre todas as coisas. A história de Jeremias é um testemunho claro da soberania de Deus. Em Jeremias 18, Deus usa a imagem do oleiro e do barro para ilustrar seu controle absoluto sobre as nações e indivíduos. Ele molda, ajusta e redefine conforme sua vontade. Mesmo quando Judá enfrentou julgamento, Deus estava no controle, usando até mesmo o exército babilônico para cumprir seus propósitos. Jeremias nos ensina que nada escapa às mãos de Deus. Ele reina soberano sobre todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Essa verdade deve nos trazer paz em meio às incertezas da vida. Como você tem respondido à soberania de Deus? Jeremias nos desafia a confiar que Ele está no comando, mesmo quando não entendemos seus caminhos. A paciência de Deus com seu povo Deus demonstrou extrema paciência com Judá antes de enviar o julgamento final. Em Jeremias 7:25 ele diz: "Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas." Durante séculos, Deus enviou mensageiros para advertir seu povo, dando-lhes inúmeras oportunidades para se arrependerem. Jeremias foi um desses mensageiros. Sua missão era um último apelo à nação antes do inevitável julgamento.
Essa paciência divina é impressionante, mas também nos alerta para não adiar o arrependimento. Deus é longânimo, mas há um limite para a sua tolerância. Hoje essa mensagem nos desafia a não procrastinar nossa resposta a Deus. Você está aproveitando a paciência de Deus para se aproximar dele? Jeremias nos lembra que o tempo da graça não é infinito. O chamado para ser um instrumento de paz. Apesar de suas mensagens duras, Jeremias também foi um instrumento de paz e restauração. Em Jeremias 29:7, ele instrui os exilados na Babilônia a buscar o bem da cidade onde estavam, porque no seu bem-estar vós tereis bem-estar. Essa ordem reflete o coração de Deus, para que seu povo seja luz em meio às trevas. Jeremias nos ensina que, mesmo em situações adversas, somos chamados a ser agentes de transformação positiva. Devemos buscar o bem dos outros e contribuir para a construção de comunidades melhores. Isso inclui amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Como você tem sido um instrumento de paz em sua esfera de influência? Jeremias nos desafia a ser sal e luz, independentemente das circunstâncias. A jornada de Jeremias é uma prova poderosa de que Deus usa pessoas comuns para realizar propósitos extraordinários. Ele enfrentou rejeição, solidão e perseguição, mas nunca deixou de confiar no plano divino. Jeremias nos ensina que fé verdadeira não é ausência de dificuldades, mas confiança em Deus mesmo no meio delas. Ele nos desafia a sermos fiéis, perseverantes e corajosos, mesmo quando o caminho parece impossível. Agora, quero te perguntar, qual é a sua missão, Jeremias, hoje? O que Deus está chamando você para fazer, mesmo que pareça difícil? Não espere mais. Comece agora. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais histórias inspiradoras como essa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Até a próxima. A história de Jeremias é muito mais do que uma narrativa bíblica. Ela é um convite para refletirmos sobre nossa própria caminhada com Deus. Jeremias não foi escolhido por suas habilidades ou status, mas por sua disposição de ser moldado e usado por Deus. Ele enfrentou rejeição, solidão, perseguição e até mesmo momentos de profundo desespero, mas nunca desistiu de sua missão. Sua vida nos ensina que fé verdadeira não é ausência de dificuldades, mas confiança inabalável em Deus, mesmo no meio das tempestades. Jeremias também nos desafia a sermos fiéis à verdade, mesmo quando ela é impopular. Ele proclamou mensagens difíceis, sabendo que seria rejeitado, mas nunca comprometeu a palavra de Deus. Hoje, somos chamados a fazer o mesmo. Em um mundo que muitas vezes valoriza a aprovação social acima da integridade, Jeremias nos lembra que devemos priorizar a aprovação de Deus. Além disso, ele nos ensina sobre a importância da perseverança. Mesmo quando os resultados pareciam demorar, Jeremias continuou firme, confiando que Deus cumpriria suas promessas no tempo certo. Essa lição é crucial para nós, especialmente em momentos de frustração ou desânimo. A vida cristã não é uma corrida de curta distância, mas uma maratona que exige resistência e dependência total de Deus. Jeremias também nos mostra que Deus usa até mesmo nossas fraquezas e falhas para cumprir seus propósitos. Ele foi um homem profundamente humano, que chorou, questionou e duvidou, mas sempre voltou para Deus. Essa transparência nos conforta, lembrando-nos que não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus. Basta estarmos dispostos a ser moldados por Ele. Por fim, Jeremias nos aponta para a esperança eterna. Apesar de todas as tragédias que profetizou, ele nunca perdeu de vista a bondade e a fidelidade de Deus. Ele nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento, podemos encontrar consolo na certeza de que Deus está trabalhando para algo maior. Ele transforma dor em propósito e derrota em vitória. Então,
Quero te perguntar, qual é a sua missão, Jeremias, hoje? O que Deus está chamando você para fazer, mesmo que pareça difícil ou impossível? Talvez seja perdoar alguém, enfrentar um medo, abandonar um hábito pecaminoso ou simplesmente confiar mais em sua provisão. Não espere mais. Comece agora. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais histórias inspiradoras como essa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Até a próxima.